Nosso convidado aqui no Jornal da CBN é o deputado federal Saulo Viana, do União Brasil, pelo estado do Amazonas, e que integra o grupo de trabalho da reforma tributária. Hoje, em reportagem, já atualizamos essas informações para você. O grupo de trabalho na Câmara encarregado de discutir a reforma apresentou essa proposta, que inclui ali alguns itens importantes: adoção de um IVA dual, um imposto seletivo sobre produtos nocivos à saúde, implementação de cashback para famílias de baixa renda. E eu agradeço o deputado Saulo Viana pela sua presença aqui no Jornal da CBN. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Bom dia. Há um claro esforço da Câmara dos Deputados para tentar aprovar, pelo menos em primeiro turno, essa reforma ainda neste primeiro semestre. No entanto, o que a gente vê é uma pressão por parte de estados e municípios. Como coordenar essas pressões todas e fazer a votação ainda neste primeiro semestre, deputado? Então, Milton, ontem, como você já noticiou, nós apresentamos os parâmetros que foram discutidos dentro do grupo de trabalho para a reforma tributária. A partir de agora, inicia-se o trabalho de construção política, né, do texto para que ele possa ser levado ao plenário para ser aprovado. Né? O governo federal tem entrado em campo para poder ajudar nessa articulação política. Né? O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, juntamente com o nosso relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, também tem se dedicado muito a esse tema, porque é muito importante para o país. É importante que a gente saiba que essa reforma não é uma reforma de governo, essa reforma é uma reforma de país, é a reforma mais importante do nosso Brasil. E claro que através do diálogo com os prefeitos, principalmente das principais cidades brasileiras, e com os governadores que são agentes políticos, nós vamos construir aí essa unidade para que a gente possa aprovar essa reforma que é muito importante para o nosso país. Deputado, eu queria falar com o senhor a respeito da Zona Franca de Manaus, né? A outra diretriz que acaba sendo sugerida por esse grupo de trabalho é a manutenção dessa Zona Franca. No relatório, os senhores argumentam que é de fato necessário garantir o regime da Zona Franca enquanto avançam na construção de um novo modelo. Queria entender quais são os caminhos propostos para justamente essa área com as alterações do regime tributário no geral. O que o senhor já pode falar sobre isso, o senhor sendo um deputado do Amazonas? Dentro dos parâmetros que foram apresentados, um dos capítulos, posso dizer assim, está o regime tributário diferenciado, que contempla o Simples Nacional e contempla também a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento regional aqui do estado do Amazonas, que gera emprego, gera arrecadação para o estado do Amazonas e dá uma contrapartida importante, que é a preservação ambiental. O estado do Amazonas tem 97% da sua floresta em pé, muito por conta dos empregos gerados pela Zona Franca de Manaus. Nós garantimos nessa diretriz a manutenção da Zona Franca e agora nós vamos para a construção de um texto. E aí existem algumas opções que estão sendo discutidas, principalmente com o governo, para que a gente possa avançar nessas tratativas. Uma delas é, por exemplo, um crédito presumido para o que é produzido aqui na Zona Franca de Manaus, também o imposto seletivo para os produtos que são produzidos, e aí a gente mantém as vantagens comparativas para que continue sendo atrativo para as indústrias estarem instaladas aqui em Manaus, uma vez que nós vamos acabar também com o IPI. E uma outra discussão também é o Fundo de Desenvolvimento Regional, né, que vai aí diminuir essas desigualdades regionais que existem no Brasil, e com isso que a gente possa incentivar novas matrizes econômicas ao final da Zona Franca de Manaus, que nós temos ainda até o ano de 2073, e por isso é importante que a gente comece a desenvolver outras matrizes para não ficar dependente somente desse modelo. Isso já não deveria ter sido feito e já estamos no amadurecimento dessa indústria no Amazonas que não necessitasse todos esses benefícios? Sim, Milton, porém nós estamos numa região que é uma região de floresta, que nós temos uma legislação ambiental muito dura aqui no estado do Amazonas. Só para você ter uma ideia, Milton, se você vier aqui no estado do Amazonas e você comprar 1.000 hectares de terra, pela legislação ambiental, você só vai poder produzir em 200 hectares de terra, por conta que a legislação ambiental é muito dura aqui no estado do Amazonas. E tem outras potenciais do estado, como, por exemplo, a exploração mineral, que ela também são projetos que até hoje ainda não conseguiram ter licença ambiental por conta dessa legislação muito dura. Então, assim, o estado do Amazonas ele é muito engessado para outro tipo de desenvolvimento de matrizes econômicas. Nós estamos numa região muito distante do grande centro do Brasil. Nós somos o estado que nós não temos ligação com o resto do Brasil,
uma vez que a nossa BR, que é a BR-319, o governo federal nunca conseguiu um licenciamento ambiental e um investimento para que a gente pudesse desenvolver o estado do Amazonas, então nós temos muitas travas. E a Zona Franca de Manaus é a nossa grande matriz, a nossa principal matriz econômica que também existem estudos que mostram que a cada R$ 1 que o governo federal renuncia a incentivos fiscais para a Zona Franca devolve para os cofres da União R$ 1,30. Ou seja, além de tudo, o nosso modelo é um modelo superavitário e, claro, que a nossa intenção, e nessa reforma isso vai ser agora, está sendo muito discutido, que é que a gente possa, nesse prazo de transição, desenvolver outra matriz econômica. O que não ficou muito claro para mim, deputado, com relação ao imposto seletivo, né? Havia essa possibilidade para recair em produtos como cigarro, bebidas alcoólicas, algum produto que tenha malefícios, digamos assim. Como se encaixa esse imposto seletivo com relação à Zona Franca de Manaus? O imposto seletivo, como você disse, até para poder explicar para quem está nos ouvindo, ele é um imposto que vai ser tributado a mais do que vai ser a alíquota padrão do nosso IVA dual, para produtos que trazem malefícios à saúde e agridem ao meio ambiente, né? Então, a ideia do imposto seletivo para produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, eu vou te dar um exemplo. Nós temos aqui na Zona Franca de Manaus o maior polo de duas rodas, né, de fabricação de motos. 98% da produção nacional é feita aqui no estado do Amazonas. Então, por exemplo, você poderia botar um imposto seletivo em cima de motos que não sejam fabricadas dentro da Zona Franca de Manaus. Assim você vai manter as vantagens comparativas e não vai fazer com que uma indústria, por exemplo, que produz moto aqui no estado do Amazonas, vá para um grande centro consumidor ou uma região onde tem uma melhor logística, que tem uma melhor estrutura de comunicação, de energia elétrica, e assim mantendo nessa comparação que o que a gente tinha como benefício era IPI e agora ele vai ser unificado ao IVA. Então a gente mantém essa competitividade, essas vantagens comparativas para que as indústrias continuem instaladas e gerando emprego e renda aqui no estado do Amazonas. Deputado Saulo Viana, pela sua experiência aí nessa discussão da reforma tributária, o que vai pegar mesmo na discussão lá na Câmara? Milton, eu acredito que hoje existe um consenso que esse é o melhor momento para se aprovar uma reforma tributária. É o melhor momento dentro do parlamento, dentro do Congresso e também do país, por conta de tudo que a gente vê aí, todas as informações que nós obtivemos durante esse mais de 100 dias de trabalho, que nós temos um dos piores sistemas tributários do mundo. O nosso contencioso tributário chega quase a um PIB brasileiro, ou seja, é muito difícil de empreender no Brasil e essa questão da tributária ela é uma trava para o desenvolvimento do país, né? Existe ainda algumas, vamos dizer assim, incertezas, principalmente dos entes federativos, por conta do sentimento da perda de autonomia, uma vez que o imposto passa a ser único. Por isso que nós decidimos pelo caminho de ter um imposto dual, dois impostos, ou seja, um imposto da União e um imposto de estados e municípios. E a partir dessa construção política que vai ser feita a partir de agora, eu acredito que esse entendimento, a gente vai poder construir um consenso para ter condições de poder levar a plenário e votar. Ou seja, essa questão federativa hoje pode ser um entrave, mas que a gente tem construído aí através de muito diálogo, mostrando para os governadores e para os prefeitos que esse jogo não é um jogo de perde-perde, esse jogo é um jogo de ganha-ganha. A gente vai com toda certeza aumentar nossa arrecadação, aumentar o PIB brasileiro e aí fazer com que todo mundo ganhe nessa reforma tributária. Deputado Saulo Viana, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Milton. Obrigado, Marcelo. Obrigado a toda a CBN. A gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Deputado federal Saulo Viana, que é do União Brasil, do Amazonas, integra o grupo de trabalho de reforma tributária que participou dessa discussão. Texto apresentado ontem com algumas das regras citadas aqui nesta nossa conversa.